Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula online, uma aula de literatura com a turma do 8º ano. O tema da nossa aula é a história e a origem da literatura, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Vamos lembrar um pouquinho sobre o que é literatura. Bom, a palavra literatura vem do latim litera, que significa letra. É uma das manifestações artísticas do ser humano ao lado da música, da dança, do teatro, da escultura, da arquitetura, dentre muitas outras. Ela representa a comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Bom, trata-se, portanto, de uma manifestação artística em prosa ou em verso, muito antiga, que utiliza das palavras para criar a arte, ou seja, a matéria-prima da literatura são as palavras, tal qual a tinta é a matéria-prima do pintor. De tal maneira, o conceito da literatura também pode compreender o conjunto de histórias fictícias inventadas por escritores em determinadas épocas e lugares, seja poema, romance, conto, crônicas, novelas, dentre tantos. Bom, os textos literários possuem uma função muito importante para o ser humano, de forma que provocam sensações e produzem efeitos estéticos, os quais nos fazem entender melhor a nós mesmos, as nossas ações, bem como a sociedade em que a gente vive. Segundo o crítico literário Afrânio Coutinho, ele diz o seguinte: a literatura é, assim a vida, parte da vida, não se admitindo passar a haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos o contato com a vida, nas suas verdades eternas, comum a todos os homens e todos os lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. Bom, para o filósofo grego Aristóteles, um dos primeiros a focar no estudo sobre essa arte, a literatura é mimese, quer dizer imitação, é a arte que é imitada pela palavra. Com efeito, o conceito de literatura foi se ampliando e abrangendo, assim, diversos textos que englobam os gêneros literários, que hoje nós conhecemos, por exemplo, literatura infantil, literatura de cordel, literatura marginal, literatura erótica, dentre outras. Já, como vai a história da literatura? Como se deu essa história, né? Vamos lá, né? A história da literatura, ela procura entender todas as manifestações que a produção literária passou ao longo da evolução da sociedade. Para esse estudo, a análise e a compreensão dos textos literários são muito importantes, pois são eles que nos ajudam a entender melhor o contexto histórico no qual ele foi escrito. Quando estudamos a história da literatura, quer dizer, estudamos a origem da literatura, nos separamos com um conceito, que são os estilos literários ou o estilo de época. Estilo de época é o nome dado ao conjunto de obras escritas em uma determinada época. O critério usado para dividir o estilo de época varia muito. Às vezes, o autor publica uma obra revolucionária e ela acaba se tornando um marco inicial de um determinado período. Outras vezes, ocorre um fato histórico que influencia uma infinita de obras que darão origem a um determinado movimento literário. É importante, assim, a gente ressaltar que as datas estabelecidas para um determinado período não são tão rigorosas quanto elas parecem. Elas são apenas recursos didáticos, usados para facilitar o nosso estudo, já que é quase impossível a gente estabelecer precisamente quando iniciou e quando terminou um período. Também é bom sabermos que o estilo de época ele não morre por completo. É que a passagem de um estilo para outro não é tão rápida assim. Muitas ideias acabam sendo adotadas de um período e são aproveitadas por outro estilo literário, que fazem assim uma releitura, uma reinterpretação dos textos que já foram escritos. Ok? Vamos continuar.
Vamos falar um pouquinho sobre a influência da literatura, tá bom? A literatura, ela busca influência nela mesma, certo? Então, assim, ela busca influência nela mesma, para se ter a possibilidade de abrir novos caminhos e novas ideias. É por esta razão que o entendimento correto sobre cada estilo é tão importante. Pois vamos lá. Pois através dessa compreensão, a gente acaba tendo uma visão geral da literatura e da sociedade que na época ela foi produzida, certo? Aqui eu tenho para vocês, aqui a linha do tempo, certo? Da literatura brasileira e portuguesa. Essa linha do tempo aqui, que eu estou marcando, essa linha do tempo aqui que eu estou marcando é a linha do tempo portuguesa. Lembra que eu falei que as datas não são bem precisas, mas é um recurso didático para a gente ter noção de quando mais ou menos esse estilo literário aconteceu, ok? Então vamos lá, nós temos da literatura portuguesa, nós temos o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo-naturalismo, o simbolismo e o modernismo. Já aqui embaixo, essa linha menor aqui, nós temos a literatura brasileira, ok? Então, a literatura brasileira, ela anda ali juntinho, porque ela sofre influência, nós somos influenciados por Portugal, da literatura portuguesa, né? Então, nós temos aqui a literatura de informação, que é conhecida como quinhentismo, também, certo? Nós temos o barroco, o arcadismo, olha que elas andam sempre juntas, certo? O barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, naturalismo e parnasianismo, o simbolismo e o modernismo, que no Brasil elas se dividem em pré-modernismo e modernismo, ok? Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre os períodos literários em Portugal, ok? Para a gente entender um pouquinho da nossa literatura, nós temos que entender primeiro a literatura portuguesa, que é de onde nós tiramos influência, ok? Vamos lá. A literatura portuguesa, ela se divide em algumas eras. A primeira era que nós vamos estudar é a era medieval. A era medieval, ela se divide em trovadorismo e humanismo, ok? O trovadorismo vem de trovador, era a pessoa que cantava, que fazia aquelas melodias cantadas na época. Então, os poemas feitos, eles eram poemas feitos para serem cantados. São cantigas, e essas cantigas se dividem em cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas de amor era o eu lírico masculino, quem cantava, quem era o narrador, quem era o personagem da história era masculino. E ela se retratava em fazer uma exaltação às qualidades da dama. Falava muito sobre sofrimento amoroso e o ambiente era bastante aristocrático. Já as cantigas de amigo, o eu lírico era feminino, já passava-se a uma mulher em um ambiente rural, com a linguagem e uma estrutura bem mais simples, e sempre falava do amor da mulher pelo seu amigo. Já as cantigas de escárnio e maldizer era praticamente uma crítica aos membros da sociedade. Havia jogos de palavra e muita ironia nas suas cantigas, e acabavam abordando temas como escândalo, sexo, farsa e religiosidade. Mas havia uma diferença entre as duas. As cantigas de escárnio, o nome da pessoa que fazia parte daquela crítica era ocultado. Eles não diziam quem era a pessoa. Já as cantigas de maldizer, a crítica era direta e a vítima acabava tendo seu nome revelado. Já nós temos a outra parte, que é o humanismo, certo? E no humanismo havia-se a valorização do homem. Ela foi uma corrente intelectual iniciada mais ou menos no século XV, que concebia o ser humano como o arquiteto do mundo. A partir dessa perspectiva antropocêntrica, inspirada por trabalhos feitos durante a Idade Antiga Clássica Greco-Romana, diminuiu-se a relevância cultural do teocentrismo, que dominava na sociedade europeia desde a Idade Média.
Como movimento intelectual, o humanismo desconsiderava a alegação do método escolástico de ser um meio de pensamento crítico. Acabava o quê? Valorizando em seu lugar a racionalidade. De acordo com o pensamento humanista, seriam os seres humanos a suprema criação divina, sendo capazes de sintetizar o conhecimento por si próprio. Dessa forma, o ser humano era, ao mesmo tempo, uma espécie de criatura e um criador do mundo, podendo assim agir como um arquiteto da sua própria existência. Ok? Vamos falar um pouquinho agora, alguma dúvida aqui? Se tiverem dúvida, lembra do grupo no WhatsApp, para a gente tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos falar sobre a Era Clássica. Bom, a Era Clássica, ela se divide em 3, que é o Classicismo, o Barroco e o Arcadismo, ok? Vamos lá. O Classicismo teve em Camões o seu maior representante. Ele correspondeu a um movimento artístico e cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, que foi a partir do século XV, na Europa. O nome do movimento, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, faz referência aos modelos clássicos, quer dizer, os modelos greco-romanos. No campo da literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoraram no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Em Portugal, o classicismo compreende um período literário do século XVI, mais ou menos entre 1537 a 1580. O marco inicial foi a chegada do poeta Francisco de Sá de Miranda a Portugal. Ali, ele se inspirou no humanismo italiano, trazendo uma nova forma de poesia, que era o doce stile nuovo, que quer dizer um doce estilo novo. Esse novo modelo estava baseado na forma fixa do soneto, que tinha 2 quartetos e 2 tercetos, e nos versos decassílabos, e na oitava da rima. Além de Sá de Miranda, merece destaque também os escritores portugueses classicistas. Por exemplo, a gente teria Benjamin Ribeiro, com a novela Menina Moça, Antônio Ferreira, com a sua tragédia A Casta. No entanto, foi a partir de Luís de Camões, um dos maiores poetas portugueses da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganha realmente notoriedade. Para quem não sabe, vou pegar aqui a caneta. Nossa, esse aqui é Camões, tá? Então, foi a partir dele, um dos maiores poetas portugueses e mundiais, da literatura mundial, que a literatura portuguesa começa a ganhar o seu destaque. Sua grande obra é o livro Os Lusíadas, de 1572. É uma epopeia classicista, onde ele narra a viagem de Vasco da Gama até as Índias. Ela foi escrita em 10 cantos e está composta de 8.816 versos decassílabos, em oitava rima, distribuídos em 1.120 estrofes. O classicismo em Portugal permaneceu até mais ou menos 1580. Esse ano é o ano da morte de Camões e também da União das Coroas Ibéricas, a aliança estabelecida até 1640 entre Espanha e Portugal. Vamos ressaltar que no Brasil, esse período ficou conhecido como quinhentismo, tá bom, gente? Bom, vamos falar um pouquinho do Barroco, tá, gente? O Barroco, ele tem textos ricos com profunda elaboração formal. O texto barroco em Portugal, ele teve início em 1580, como eu já falei, foi o ano da morte de Luís de Camões. Então, esse período vigorou em Portugal até 1756, com a fundação da Acárdia Lusitana e o surgimento de um novo período, de um novo estilo. O barroco literário em Portugal teve como maior representante o padre Antônio Vieira e sua obra Sermões, escrita no estilo conceptista. Vale lembrar que o barroco também é conhecido como seiscentismo e é uma escola literária posterior ao classicismo e anterior ao arcadismo, que é o setecentismo.
Esse estilo acabou florescendo nas artes, na pintura, na arquitetura, na literatura e também na música, a partir do século XVII. Além da literatura, da pintura e escultura, a arquitetura teve grande destaque em Portugal, merecendo a atenção principal a arquitetura jesuíta, conhecida como arquitetura chão, quer dizer estilo chão. De influência clássica, o estilo chão ou estilo chão buscou demonstrar a simplicidade, a funcionalidade e a proporcionalidade das formas. Vamos lá? Bom, agora vamos falar do arcadismo. Podemos dizer que o arcadismo ele é caracterizado por textos bucólicos, a valorização do homem, uma linguagem mais simples e principalmente a imitação dos modelos da literatura da Antiguidade Clássica e do Renascimento. O arcadismo em Portugal ele teve início em 1756. Vamos lembrar que essas datas não são bem precisas, mas teve início em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, na capital do país, Lisboa. Posteriormente, do movimento artístico barroco. O arcadismo português ele ficou muito inspirado na Arcádia italiana, fundada em 1690. Vale lembrar que a Arcádia era uma espécie de academia literária, que reunia escritores empenhados em apresentar um novo estilo, aliado do anterior, o barroco. De tal modo, o arcadismo esteve marcado por uma arte menos rebuscada e menos extravagante, que representava justamente o movimento anterior, o barroco. O arcadismo português terminou mais ou menos em 1825, com a publicação do poema Camões, de Almeida Garrett, e o qual foi inaugurada uma nova fase. Aí começou o romantismo. O maior destaque da produção arcade portuguesa foram os poemas, sendo Bocage um dos seus maiores representantes. A Arcádia Lusitana foi fundada pelo poeta Cruz e Silva, Manuel Nicolau Esteves, Tenório Gomes, e ela acabou sendo extinguida em 1776. Em seu lugar foi criado a Nova Arcádia, também em Lisboa, em 1790. Ok? Então, vamos falar agora um pouquinho da Era Moderna. Bom, a Era Moderna era formada pelo realismo, o realismo-naturalismo, o simbolismo e o modernismo. Vamos começar pelo romantismo, ok? Bom, no romantismo havia-se uma liberdade de expressão e de pensamento. A tentativa de buscar a solução para todos os problemas sociais. Ela surge como um movimento histórico de insatisfação e de transformação econômica, política e social, destacando pela Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, e também as revoluções de 1830 e 1848. Assim, mais do que o estudo literário, as escolas literárias sugerem o estudo dos acontecimentos históricos da época em que elas surgiram. A escola romântica não encerra somente o significado da palavra romântica no sentido restrito ao sentimento da paixão. O romântico deriva da palavra francesa romance, que é a designação que era dada aos romances medievais de aventura, de modo que inicialmente designava as expressões artísticas que contivessem aspectos de cavalaria da Idade Média. Saindo do romantismo, a gente entra no realismo, com as obras O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, que foram duas obras importantíssimas e que acabaram a ajudar a divulgar o realismo no Brasil. O realismo em Portugal ele foi desenvolvendo na década de 60 do século XIX e tem como marco inicial a questão de Coimbra. O movimento reflete o pensamento da elite intelectual do país, que estava totalmente satisfeita com o clero, a igreja, e a monarquia, seus reis. É um período de agitação política, social e cultural, que acaba tomando conta de grandes centros educacionais, como a Universidade de Coimbra. A escola realista em Portugal estende-se até 1890, quando Eugênio de Castro publica a obra
O Aristos, um livro de poesia que seguia o modelo simbolista trazido da França. Mas que modelo era esse? Vamos entender um pouquinho o que era o simbolismo. Bom, o simbolismo iniciado em Portugal, foi com a publicação, como eu falei, do livro de poesias O Aristo, de Eugênio de Castro. O marco do simbolismo em Portugal é a publicação desse livro. Então, o movimento literário, contudo, já influenciava Portugal, a partir de revistas acadêmicas, como os Imbimiços e a Boemia Nova, que tinham entre os seus colaboradores o autor Eugênio Castro e outro autor, Antônio Nobre. Ele se prolonga até mais ou menos a proclamação da República Portuguesa, em 1910, sobre a em 1800. O simbolismo prolonga-se até a proclamação da República, sob a influência da nova realidade política. O fim do novo movimento ocorre, porém, mais ou menos em 1915, no meio da Primeira Guerra Mundial, um marco cronológico do modernismo em Portugal. É nesse contexto que Mário Sá Carneiro e Fernando Pessoa lançam a revista Orfeu. O movimento simbolista em Portugal está intimamente ligado ao estado de pressão que dominava na sociedade da época, em consequência da crise da monarquia, da crise econômica que o país passava e financeira, e principalmente do ultimato inglês. O ultimato inglês ocorreu a partir de 1870, quando a Inglaterra inicia um plano expansionista com o lema "Um domínio do Cabo do Cairo". Bom, até aqui. Tranquilo? Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato no grupo do WhatsApp, mandem as mensagens que nós vamos tirando as dúvidas de vocês, ok? Eu vou passar para vocês uma atividade diferente. Lembrando que essa atividade é uma atividade avaliativa, então ela vai valer nota. Vamos entender um pouquinho o texto, tá bom? A leitura das obras de arte precisa ser fonte de prazer para todos. Pensando nisso, eu proponho a vocês, oitavo ano, uma atividade avaliativa que irá desenvolver, além das habilidades linguísticas de vocês, o senso crítico e a criatividade. Desta forma mais dinâmica e lúdica, eu pretendo desenvolver junto com todos vocês a interpretação e a produção de textos literários, e iniciá-los na linguagem fotográfica e nas demais técnicas de imagem, gerando um pequeno arquivo visual produzidos pela nossa turma, tá bom? O enfoque do nosso estudo até esse momento foi a história e a origem da literatura, não é isso? Então, eu selecionei para vocês, oitavo ano, a Era Medieval, o seu contexto histórico, suas obras mais emblemáticas. O que vocês vão fazer? O tema dessa atividade avaliativa é "Me fotografa que hoje eu estou medieval". O que vocês vão ter que fazer, oitavo ano? Vocês terão que fazer uma releitura de uma obra da Era Medieval e me enviar este arquivo. Isso irá acontecer de duas maneiras. Vocês podem me enviar este arquivo pelo e-mail professoramaiarabastos@gmail.com ou pelo Instagram, postando a foto no perfil de vocês, me marcando e marcando o perfil da escola. O meu Instagram é @maiara_v_bastos e o da escola vocês já conhecem, @Colégio João Kennedy. Bom, a foto deve apresentar a imagem original e a releitura de vocês. A atividade deve conter o título, que se chama "Me fotografa que hoje estou medieval", e a descrição do trabalho, que tem que ter trabalho de literatura, nome da obra e o autor. A identificação do trabalho também tem que conter seu nome, sua série, o nome da obra escolhida para a releitura. Não esqueça de identificar se ela pertence ao trovadorismo ou ao humanismo. Lembra que a Era Medieval. Então, vocês têm um leque de obras de arte para poder pesquisar. E o nome do autor da obra. Identificar também a disciplina, que é a literatura, a professora, eu. Aí, se for no e-mail, vocês colocam professora Maiara Bastos. Se for no Instagram, vai lá e me marca.
o colégio, no caso, no e-mail, Colégio João Kennedy, e no Instagram, vai lá e marca o colégio. Vocês vão escolher se vão postar no Instagram ou se vão me mandar por e-mail. Aí tem uns exemplos de releitura feitas por outros estudantes, para que vocês tenham a ideia. Todas essas obras que estão aí são obras da era medieval, então vocês podem pesquisar com calma. Nós temos aqui O Menino com o Cesto de Frutas, do Caravaggio. Aqui, essa daqui é a obra original e aqui é a releitura feita por um estudante, certo? Nós temos também A Moça com Brincos de Pérolas, de Vermeer. E aqui é a releitura feita pela estudante. Lembrando, nome do professor, marca escola, disciplina, bem direitinho. Releitura, coloca o tema, certo? Nós temos a Mona Lisa, A Menina no Parque. Então, temos várias obras que vocês podem fazer a releitura, ok? Bom, nós continuamos esse assunto na próxima aula. Não esqueçam que a atividade é atividade avaliativa, então ela vai valer nota. Eu aguardo a atividade de vocês no e-mail ou no Instagram. Estou ansiosa para ver a obra de arte de vocês. Bons estudos, estou com saudade, se cuidem, tá?